Bom, como o Luiz acabou de dizer, hoje nós fechamos esse ciclo de outubro, né? Esperamos que vocês tenham gostado daquilo da forma como nós propusemos falar um pouco da evangelização, mas tentando falar sobre a importância de todos nós estudarmos, né? E hoje, a nossa proposta para esse fechamento é conversar com vocês um pouquinho, pincelar alguns assuntos que nós abordamos durante este ano até o momento, com as turmas Cari Babies e Cari Kids, que é o nome que a gente acabou dando para eles, que são com as crianças a partir de 4, 5 anos até 10, 11 anos, né? E nós efetivamente abordamos não só a moral cristã, mas nós falamos sobre a doutrina, né? E aí algum de vocês vai se perguntar aí, né, como abordar esses assuntos, né, com crianças tão pequenas, né, 4, 5 anos, né? E eu não vou dizer que é fácil, porque não é não, né, Gi? Não é um assunto fácil, mas se é bom ouvir, se é bom para nós, adultos, ouvirmos, por que não seria bom para eles ouvirem, né? Se é bom para nós aprendermos, a gente sempre fala, puxa, se eu tivesse aprendido antes, a minha vida em alguns momentos teria sido mais fácil, né? Então, por que não falar com as crianças desde pequenos, né? Isso facilita um pouco, né? Então, quando a gente começou todo esse trabalho, a gente sempre se questionou muito como passar essas informações, esse conhecimento, mas sempre mantendo uma linguagem acessível. Isso, como eu já disse anteriormente aqui, nós discutimos muito nos grupos com outras casas, né, nos grupos da USE, conversamos. Como eu disse aqui no começo, conversamos com a Evelyn, com a Juliana, né, sobre essa ajuda aí, né, para a gente também. Elas trouxeram muito, são mães que agregam muito para nós por trabalharem, né, na área. E então a gente usa contação de histórias, muita imagem, principalmente nesse momento que a gente está virtual, né? Nós nunca deixamos, se eu não me engano, entre o processo de parar a casa e não ir mais e começar as aulas, nós ficamos aí acho que 2 ou 3 semanas aí sem nada, e aí já entramos. Então a gente usou sempre muita imagem, contação de histórias, que eles gostam muito, né? Mas esse ano nós buscamos alguma coisa diferente, que foi justamente trabalhar com tipo de comunicação que é comum e acessível para todo mundo, né? Que é a música, né? Trabalhamos, então, assim, esse trabalho com a música trouxe bastante alegria e maior intimidade das crianças com alguns assuntos que às vezes era difícil, né? Para nós é difícil, né? Abordar com elas, mas ajudou muito a gente. Então, nós trouxemos alguns pedacinhos dessas músicas, né? Porque como são músicas infantis, elas também se repetem bastante, né? Por um longo período. Então, nós editamos, colocamos pedacinhos dessas músicas para apresentar para vocês, né? E eu acho que vocês vão gostar. Tem algumas até que são bem chicletes, que vocês vão começar a ouvir e depois, se ouvir de novo, não vão parar mais, né, Gi? Bom, esse ano nós iniciamos falando sobre a prece, sobre a importância das aulas de evangelização, falamos sobre o centro espírita e tudo que acontece dentro dele, e aí entrou passe, água fluidificada, sintonia, transmissão de energia, mediunidade, né? E falamos também da fluidificação virtual, né? Que é o que hoje nós temos, que era inclusive uma dúvida que veio, já estava programado para a gente falar e eles vieram com essa dúvida, né? Conversamos também sobre os mundos visível, que é o material, e invisível, que é o espiritual. E aí, a gente, quando entramos nesse assunto, né, do mundo espiritual, eles começaram, a gente fez como se eles fossem se sentir detetives, né? E aí surgiu até um nome para o grupo,
que existe na televisão um seriado que é Detetives do Prédio Azul. E aí eles se colocaram como detetives do plano espiritual, então DPS. Então surgiu até e eles gostaram, né, muito. E nós temos inclusive um logo que foi feito pela Gabi, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, para vocês verem que a criatividade deles vai longe, né? Olha, esse é o grupo. O logo que a Gabriela, criou dos Detetives do Plano Espiritual. Então, foi muito divertido, e eles se sentindo detetives, porque aí a gente começou a pesquisar as coisas do plano espiritual, foi bem legal. Mas então, vamos começar essa viagem, que vai ser bem breve, prometemos, contando sobre esses assuntos, e aí, como eu já disse, nós vamos apresentar músicas que os nossos companheiros da arte musical nos ajudam e nos auxiliam tanto, né? Uma riqueza de conteúdo dos ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina. E é isso. Vamos lá, Gi? Vamos lá, Érica. Bom, eu acho que é importante a gente começar pela prece, né? A prece é o assunto que permeia, obviamente, todos os trabalhos da Casa Espírita, do nosso lar, né? Nos nossos lares e nas nossas aulas de evangelização. Mas antes da prece, a gente começa as aulas, na verdade, com um momento de socialização, né, Érica? Onde as crianças, elas contam como foi a sua semana, o que aconteceu de bom ou de ruim. Parece uma coisa meio bobinha, né? Mas não é, não. Por quê? O que a gente valoriza nessa socialização? Além da própria socialização virtual, né? Essa socialização ela é importante para a construção de valores na infância, na adolescência, para todos nós, né? Mas o maior objetivo dessa socialização é ajudar as crianças a lembrar para lembrar, a lembrar para contar. Como assim? Porque, na verdade, quando eu conto alguma coisa, quando nós contamos alguma coisa, nós precisamos buscar lá na memória, recordando acontecimentos da semana que já passou, transformar, na verdade, essas palavras, transformar em palavras os eventos como eles foram percebidos pela criança, como eles foram percebidos e como eles foram sentidos pela criança. E com isso, a gente está ajudando, na verdade, essas crianças a identificarem o quê? Sentimentos. Compreender, por exemplo, por que as pessoas se comportam da forma como elas se comportam, né? E cada um, elas descobrem que cada um tem seus motivos, né? E lembrando também, sempre, são crianças, né? Que sentimentos vêm e vão. O adulto tem dificuldade de trabalhar isso, né? Mas a criança não. Por isso que ela esquece com facilidade quando ela briga com o irmão, quando uma mãe e um pai briga e deixa de castigo, né? Ela esquece. Depende muito da situação, né? Mas esses sentimentos precisam ser trabalhados. Bom, depois dessa breve socialização, que é muito, muito, muito importante para eles, né? Vem o momento da prece. Mas desculpa, Gê, só para te interferir, essa socialização acontece aqui também, né? Que é justamente aqui também. Que é o momento que a gente espera, está esperando as pessoas chegarem. É justamente esse momento, né? Então a gente vê que tem uma ligação aí, né? Eu não entro com frequência. Aliás, eu não entro quase sempre, porque nesse momento eu estou trabalhando também. Às vezes eu saio do trabalho e venho aqui direto. Mas é importante esse momento da socialização, né? Então, depois dessa socialização, a gente vai para a prece, tá? Mas para acalmar o ânimo desses pequenos, o Moacir Camargo nos ajuda. O Moacir vocês conhecem, né? Ele é um grande representante da arte musical espírita, tá? E ele tem um dom de estreitar a comunhão com o plano superior
através das suas inspirações e das suas composições, que nos ajuda, né, com suas músicas. E uma das músicas vem nos lembrar que nós temos hora para tudo, que nós temos hora para cantar, que nós temos hora para brincar, que nós temos hora para passear, não é verdade? Né? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Conseguindo ver, Érica? Sim, desculpa, o microfone está desligado. Estamos sim. Então, a gente utiliza essa música para ajudar as crianças, né? E a nós mesmos, né? A dar uma acalmada nos ânimos, né? Pronto, voltei. Eu tenho um pouco de dificuldade de mexer nessas coisas, viu, gente? Então, por isso que eu fico perguntando, né? Bom, mas por que a prece, né? Por que a oração, ela é tão importante? Por que que a gente valoriza isso com as crianças? Porque a prece é o único canal de comunicação com Deus, né? E é através da prece, do pensamento que nós dirigimos com fé, com amor e com respeito, é que nós nos ligamos com o plano maior, com Deus, com o Mestre Jesus, né? E com todos os espíritos protetores que vêm ao nosso encontro, né? Para nos auxiliar. E para auxiliar também aqueles para quem a gente pede ajuda, para aqueles a quem oramos, né? Vamos lembrar o seguinte, lembra que Jesus também se afastava para conversar em silêncio com o Pai? No Livro dos Espíritos, no capítulo 27, no item 1 do tema Pedi e obtereis, né, ele traz resumidamente uma informação. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. O que isso nos ensina? Né? Que o momento da oração, ele requer uma doação, um mergulho profundo no campo magnético, do qual nós somos constituídos e do qual nós somos parte integrante, que é o fluido cósmico universal. Né? Mas ele também diz, nesse mesmo capítulo, que a intensidade dessa corrente magnética, né, será forte ou fraca conforme a força do nosso pensamento e da vontade de quem ora, e não a quantidade de palavras que a gente profere. E é dessa forma que os espíritos ouvem nossas preces, em qualquer lugar que se encontre. E isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 27, do item 9 e 10. Por isso que desde muito cedo, né, a gente deve ensinar para as crianças a importância da oração, do pensar, do sentir e do estar com Jesus. Aí vocês me perguntam, tá bom, Gislene, falar é fácil, né? Mas e quando a preocupação, a ansiedade, a revolta, a frustração mesmo, a tristeza bate forte e distorcem a minha vontade, interfere nos meus pensamentos. E quando isso acontece? Mesmo nesses momentos de muita dor e tristeza, eu posso buscar a qualquer momento a serenidade no abraço de Jesus, o aconchego e o acalanto no colo da Mãe Maria. Como muito bem colocado, gente, vocês devem se lembrar pela Bia na semana passada, é exatamente pela prece que os bons espíritos vêm nos ajudar, né?
Mas como que eu posso identificar essa ajuda? Quando eu peço uma ajuda, eu busco uma solução. Mas de que forma eu posso identificar essas soluções? Com a intuição. Os bons espíritos vêm nos ajudar com a intuição dos bons pensamentos, com a inspiração de ideias, para nós resolvermos os nossos problemas, porque os problemas não são deles, né? Eles querem que eles resolvam os nossos problemas, né? Mas eles também nos ajudam com a força moral, para a gente poder resistir às tentações. Não me livrar do mal, mas eu resistir à tentação do mal, para que eu possa me desviar do caminho do mal, dos caminhos equivocados, né? Mas para ajudar a gente a fixar com as crianças esses ensinamentos, nós encontramos uma outra música, né? Ela foi feita pela Marisa Naline, do grupo Cancioneiro Espírita. E essa música, ela chama-se A Voz de Deus, né? Vamos lá. Tá conseguindo ver? Sim. Escute baixinho a voz que vem do coração, é um guia seguro que vem nos ensinar o caminho do bem. Ela fala não ao mal que é tristeza e dor. Ela fala sim ao bem que é o amor. Essa voz existe na pedra que ainda vai brilhar. Essa voz existe na planta que procura o ar. Existe na abelhinha que procura o mel na flor. Também na formiguinha que trabalha com amor. Existe em todos nós, em todos filhos teus. Ela nunca se engana, é a voz de Deus. É isso, né? Mas quando a gente fala ainda sobre a prece, né? O que nós abordamos com as crianças também é o assunto caridade, né? Por quê? Porque quando a gente fala de caridade, nós estamos falando de troca, nós estamos falando de doação, nós estamos falando de troca de energia, né? Nós não precisamos buscar muito longe, não. Podemos começar a praticar esta caridade em casa e conosco mesmo, né? Nós podemos começar a praticar, por exemplo, a tolerância. A tolerância quando o outro que está do meu lado, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, né? Quando o outro enxerga o mundo de uma forma diferente de mim, ou tem preferências diferentes das minhas. Como isso é difícil, né? Do tipo, se não passa pelo meu crivo, tá errado, né? Isso é caridade moral, conforme muito bem pontuou a Bia, lembra, gente, na semana passada, né? Então, para as crianças, a gente utilizou vários exemplos, começando com o quê? Respeitando os pais, os mais velhos, respeitando os professores, praticando em casa. Olha isso, praticando em casa, um bom dia, boa noite, muito obrigada, por favor, mamãe, por favor, papai, me desculpe, eu estava errada. Não precisava ter falado daquele jeito. Ajudando nas coisas simples das rotinas de casa, recolhendo a própria louça, levando para a pia, né? Ajudando a pendurar roupa, limpar a sujeirinha dos pets, não é verdade? Não deixando as coisas bagunçadas em casa, porque alguém vai ter que arrumar, né?
tá? Então, é nas ações, gente, que nós praticamos, nas ações que nós praticamos, é que a gente faz com que as nossas energias, que a gente pede nas orações, elas se espalham, elas se espalhem, porque como uma grande corrente, uma boa ação, ela leva para uma outra boa ação, não é isso? E aí, como é que nós também, né, tentamos fixar isso com as crianças trabalhando? Ah, tem uma outra musiquinha que o João Alberto Júnior, que também é um colaborador da música espírita, né, ele nos ajudou a mostrar como fazer o bem, como enxergar além e como realmente sentir a paz ao abraçarmos Jesus, né? Então, a música é exatamente isso, tá? Abraço a Jesus. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. E falando em abraço, como estávamos, né, estamos ainda longe fisicamente desde o ano passado, e justamente por isso, inclusive, algumas crianças que não frequentavam Cáritas e que nunca estiveram numa casa espírita chegaram até nós, né? E crianças que estão longe também conseguem chegar até nós. Mas a gente queria lembrar as crianças e apresentar para aquelas que não conhecem uma casa espírita, né, que nunca tinham frequentado Cáritas. A gente achou muito importante mostrar como funciona o centro espírita, o que tem lá, qual é a importância da casa espírita, qual é a importância da evangelização, das coisas que acontecem dentro da casa espírita, né? E aí, assim, primeiro de tudo, o que é uma casa espírita, né? O que a gente poderia falar? E aí, depois de conversarmos muito com as crianças, todos chegamos ali à conclusão de que a casa espírita é um espaço de acolhimento, é um espaço de muito amor e é um espaço de estudo, né? E aí a gente começou eles começaram a fazer diversas perguntas, né? E uma das coisas que acabou surgindo é como as pessoas vão parar lá, né? Então, aí a gente tem que falar a verdade, né? Que a maior parte de nós vai parar lá pela dor, né? Procura uma casa espírita num momento de dor, num momento de aflição, buscando respostas para algumas dúvidas e algumas coisas que estão acontecendo naquele momento, né? Tanto a dor física quanto a dor emocional. E muitos outros também têm a mediunidade aflorada e aquilo faz um desequilíbrio. E isso acontece, vamos lembrar, não só com as crianças, mas com os adultos. E aí isso gerou, inclusive, uma conversa gostosa sobre os amigos invisíveis, se é mediunidade, o que é a mediunidade. E aí
foi trazendo, isso trouxe alguns assuntos, e a curiosidade, por isso mesmo que, no final das contas, acabamos nos colocando como os detetives do plano espiritual, né? Porque essas dúvidas foram acontecendo. Então, assim, são dúvidas que nós adultos também temos e que às vezes a gente não tem a coragem de perguntar, né? E eles não, eles vêm trazendo tudo isso, né? E a gente, essa convivência que a gente tem aqui, como que ela acontece do lado de cá, do lado de lá, né? Como a gente aprende a conviver com isso, né? A disciplinar essa convivência, porque nós hoje sabemos que a mediunidade ela tem que ser trabalhada dentro da casa espírita, que é o local mais apropriado, mais seguro, né? Para que tudo aconteça da melhor forma, né? E com isso, a gente coloca que os espíritos nos ensinam, que a gente tem que sentir, tem que pensar e tem que agir da melhor forma e no momento correto e no local correto, né? E isso, quem diz também, está lá no Livro dos Espíritos, dito no capítulo 21. Tá? Então, e Herculano Pires também fala isso, né? Da mediunidade no capítulo 1. Então, é muito bonito isso, e quando vem das crianças essas dúvidas, né, gente? E aí nós falamos sobre evangelização, sobre os estudos que acontecem na casa. Eles não gostam muito quando fala de estudo, né? Mas os adultos estudam, não, os adultos continuam estudando, vamos continuar estudando, e vocês também precisam. E é lá que a gente fala que fala para eles que é onde eles vão aprender o Evangelho de Jesus, onde eles vão aprender o exemplo, né? O exemplo de Jesus, que é ali na aula que, junto com os amigos, nós vamos descobrir que existem coisas além do nosso corpo físico, que somos espíritos imortais. Vamos falar mais, né, e sempre sobre a comunicação com os espíritos, que é um assunto que instiga crianças e adultos, né? Crianças, jovens e adultos, todo mundo tem essa vontade de saber e de entender sobre isso, né? E da onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual é meu passado, qual é meu futuro, e isso tudo a gente juntos, nós conseguimos na aula de evangelização e nas salas de estudo da doutrina, na casa, a gente consegue ir descobrindo, né? E a gente não pode esquecer que o Espiritismo, ele é a nossa luz, né? É uma luz que nos esclarece, é ali que a gente consegue compreender, né? Com a doutrina a gente consegue compreender todos os mecanismos, as leis que regem as nossas vidas, né? Nos dois planos, tanto no carnal quanto no espiritual. E isso tudo, as crianças, a gente tentou passar também para as crianças, né? E uma coisa que as crianças mesmo começaram a compreender é que todo esse conhecimento, que a doutrina espírita, ela nos ajuda, vai nos ajudando a ser seres humanos melhores, pessoas melhores, né? E vai nos ensinando de como a gente pode, dia a dia, ser melhor. E que não é fácil, né? Nós bem sabemos que esse trabalho de sermos melhores é diário, a todo momento nós estamos fazendo isso, e que não é fácil. Tem muita coisa, né, que a gente precisa fazer e que às vezes a gente não consegue, mas se a gente dá um passinho, conseguir pelo menos entender que aquilo que a gente fez está errado, então da próxima vez eu não vou fazer. E como que a gente, para falar desse espaço, né, da casa espírita, a gente queria muito achar alguma coisa, alguma forma de mostrar para eles no campo musical. E encontramos, tem um grupo que chama Grupo Evangelizar e Amar, Sou Criança. E eles nos ajudaram muito durante o semestre, né? E uma das músicas, ela é Oba, é Dia, que é justamente que fala do dia da evangelização na casa espírita. E eu vou mostrar um pouquinho dessa música para vocês. Pronto.
Vamos lá, deixa eu ver se o volume está ok. É dia da evangelização, que alegria! Vamos estudar, aprender a servir, praticar o amor e a paz, com a fé raciocinada. É tão bom eu saber de onde vim, pra onde vou, que eu sou Espírito, e por que eu existo. Vamos lá aprender o Evangelho de Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Bom, era essa a música. Com alegria, né, Gi? É isso aí. Mas nós também abordamos temas um pouquinho mais delicados, né? Temas um pouco mais difíceis de serem trabalhados, porque tem algumas crianças que já disseram de início: ah, eu não gosto de ouvir sobre isso, que é a morte, que é o desencarne, que é a perda, né? E quantas perdas tivemos ao longo desse período da pandemia, não é verdade, né? E para as crianças que vivem muito presentes e são muito concretas, tá? Não é só a perda do desencarne, né? É a perda dos amigos, é a perda do contato social, enfim, tá? E, obviamente, que ao longo desse processo todo, né? Você escuta ali, meu avô morreu, mas a minha mãe diz que ele está no céu. Mas eu tenho muito medo de perder a minha família ou alguém da minha família. Eu tenho muito medo de perder pessoas que eu amo. Quem que não tem? Né? Ah, mas eu também tenho medo de morrer. Quem que não tem? Como que eu vou validar e como que eu vou explicar esse medo para uma criança de 5 e 10 anos? Como explicar, na verdade, uma coisa que eu não consigo tocar, sentir, pegar, apalpar? Porque é um medo, é uma emoção, né? Ah, mas o Espiritismo explica, né? Ele ensina que você não vai morrer, que a gente não morre. Quem morre é só o corpo. O espírito, ele vive para valer, né? Então, nós somos formados nesse período, nós entramos nesses aspectos também de corpo físico. Pensa que é só os adultos? Corpo físico, né? Corpo espiritual, perispírito. Aí eu tentei recuperar também, Érica, o Fábio aqui, tá? Mas aí ele caiu tudo aqui, o Fábio estava querendo escapar. Ai, gente, mas o Fábio faz muito sucesso com as crianças, então, tá? Exato. Então, nós explicamos para as crianças que nós somos formados por um corpo físico, né? Um corpo espiritual, né, que ele é imaterial, não dá para pegar, né, mas onde fica a nossa inteligência, tá? Mas como que essa luz, essa inteligência se comunica com o meu corpo físico? Ah, nós temos aqui um corpo que ele é semimaterial, né? Então, só que tem uma coisa, para ajudar, olha isso, gente, para ajudar o meu corpo físico a entender o que o meu espírito deseja,
O meu espírito muito inteligente, o que ele fez? Tá? O que ele faz? Ele carrega junto dele um outro sujeito chamado perispírito, tá? Exatamente. E que está com ele em todos os momentos, aqui na Terra, aqui encarnado ou no mundo espiritual. Quando o corpo físico, né? Quando este corpo físico, ele não tem mais como ajudar este espírito. O corpo espírito não precisa mais desse corpo físico, né? Porque ele precisa ir para uma outra missão. Ele se desliga do corpo físico. Ui, tá vendo esse fio prateado? Ui, ele se desliga, né? E aí ele vai para um outro plano, tá? Mas o espírito é danadinho, né? Ele vai carregando junto o seu fiel escudeiro, o perispírito, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente explicou para as crianças, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu adoraria ter tido o Fábio a primeira vez que eu tive contato com o perispírito, para saber o que era o perispírito. Então, eu acho que isso aí é uma prova de que, assim, quanto antes a gente entra em contato com as coisas, mais fácil fica, né, Gi? Porque numa aula de adulto não tem o Fábio, né? Não tem. E o Fábio também nos ajudou a trabalhar com as crianças como acontece o sonho, né? Quando eu durmo, para onde vai o meu espírito junto com o meu perispírito, né? E por que ele volta? Enfim, foram várias aulas para plantar, gente, só para plantar uma sementinha. Nós sabemos que cada sementinha, ela tem o seu tempo de germinar, né? E ela precisa de cuidados. A aula de evangelização, mas o conhecimento que os pais, tá, estão passando em casa e vivendo isso com as crianças, tá? Ajuda muito a essa plantinha crescer, a germinar de forma saudável. Um dia, todos esses questionamentos, eles vão desabrochar de uma outra forma e vai demandar novos cuidados e novos saberes, né? Mas olha lá, para deixar esse assunto mais leve, nós encontramos uma outra música muito animada, por sinal, para falar de um assunto meio, né? Para falar desse assunto, nós encontramos a música do grupo Evangelizar é Amar, é o nome do grupo, tá? Ele fala sobre a vida e a morte de uma forma muito natural e divertida, tá? Então a gente vai trazer aqui para vocês uma outra música, e o nome da música é Morto Vivo, tá? Então vamos lá. Opa, não é essa. Muito animada, né? Espera só um pouquinho, porque eu acho que eu preciso fazer o que aqui, Érica? Stop. Pronto, é isso. Muito bom. E aí, dessa forma animada, né, que a gente fala da morte, né, às vezes é tão pesado, né, a gente, com a música, nós conseguimos dar uma animada nisso e mostrar que uma coisa que nós temos dificuldade de aceitar, muitas vezes, que a morte é natural,
né? E aí, com essa história de morremos, nascemos, renascemos, né? Reencarnação, e aí a dúvida nesse processo. Quando eu desencarnar, eu vou... Para onde vai meu espírito? Para o céu? Para o inferno? Todo mundo quer... ninguém... A gente já introduzimos algumas palavras, alguns conceitos, né? E isso era uma pergunta assim, né? Tá, se eu vou para o lado de lá, como é que é o lado de lá, né? Será que vai doer na hora que eu desencarnar? Tiveram umas perguntas bem interessantes. Então, assim, eu vou encontrar alguém que eu conheço? Ah, vou, né? Vou encontrar as pessoas da minha família que já desencarnaram, outras pessoas que eu não lembro delas hoje, mas depois que eu desencarnar, eu vou começar a lembrar delas, né? E aonde eu vou morar? Aonde eu vou ficar? Né? Uma pergunta muito boa. Eu vou ter tempo de dormir? Que eu gosto de dormir, tia. Eu vou dormir? Ou depois que eu viro espírito eu não durmo mais, né? E se a gente parar para pensar, são dúvidas que ou nós tivemos lá quando tivemos nosso primeiro contato com a doutrina, ou algumas a gente até ainda tem, né? Mas eles estavam doidos para saber se eles não iam mais precisar tomar banho, por exemplo. Se no plano espiritual não precisava tomar banho, né? E a comida, gente, a comida. Eles estavam doidos porque tem gente louca por coxinha e por chocolate na nossa turma. Então, eles queriam saber, vai ter coxinha? Vai ter chocolate? Eu vou poder comer essas coisas, né? Seria muito bom, né, gente? Vamos combinar que se tivesse a coxinha e chocolate ia ficar bom, né? Aí eles foram mais longe. Tem céu lá? Porque se a gente está no céu tem céu? Nossa, tem árvore no céu, né? E aí a gente começamos a mostramos algumas colônias espirituais, falamos de várias delas, mostramos muitas imagens, né, de desenhos psicografados de vários tipos de colônia, que existiam vários tipos de colônia. Aí eles se perguntavam mas tem mosquito? Eu vou sentir a picada de mosquito? Eu vou sentir coceira? E às vezes umas coisas que a gente mesmo não se pergunta, né? E isso fez também a gente se movimentar, né, Gi? Para algumas perguntas a gente fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, será? E aí, como é que é, né? Eu preciso usar óculos. As pessoas são todas magras. Ou tem gordinho também? Porque eu falo, né, a gente vai se colocando. A gente usa roupa? Será que usa roupa? Que tipo de roupa que usa? Se usa? Ou o nosso perispírito não precisa da roupa? Como é que a gente vai se tratar, né? Mas uma coisa, eles ficaram bem preocupados. E meu celular, e meu computador, como é que eu vou fazer? Como eu vou me comunicar sem meu celular, né? Ou sem o celular da minha mãe, que muitos deles são pequenininhos. Como é que a gente fala lá? Eu vou chamar a pessoa longe, estou precisando de ajuda. Então, assim, muitas dúvidas, e dúvidas que nós temos, né? Gente, infelizmente, coxinha e chocolate, sinto muito. Não vai rolar, sabe? Nem se for, não tem jeito. O chocolate ainda, eles questionaram, por exemplo, mas chocolate é fruta, tia, os mais velhos, né? O chocolate vem do cacau, não tem o chocolate, né? E acabou sendo uma situação muito divertida. Falamos sobre trabalho, eles perguntaram, não precisa mais estudar, né, tia? Precisa. A gente não para de estudar nunca. Eles ficaram muito tristes, gente, com essa parte. Eles ficaram muito tristes. Vai ter que estudar, vai ter que trabalhar. E quando nós falamos de trabalho? E o que a gente recebe? Porque se a gente trabalha, a gente recebe alguma coisa. Poxa, vamos falar de bônus hora, vamos falar das recompensas gratificantes que a gente tem, vamos falar do trabalho, da caridade, né? E isso, a gente foi um momento que foi muito divertido,
E aí nós estudamos sobre os vários mundos, os tipos de mundo, que não existe só a Terra, aí começamos a falar sobre os mundos de prova e expiação, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, todos eles gostaram muito disso, eles desenharam os mundos, né, para a gente eles usaram a criatividade deles para trazer isso. E falamos dessa imensidão que é o universo, né? Que quão pequenininho nós somos, né? E aí, até quando falamos dos diversos tipos de colônia, mostramos muitas colônias que tem no Brasil, né? Nós posicionamos e mostramos algumas. Eles escolheram uma ou outra que eles mais gostaram e também desenharam sobre elas, imaginando como elas seriam, além daqueles desenhos psicografados que a gente mostrou. Então, assim, foi muito gostoso, né? E falamos muito sobre André Luiz, mostramos, né, nosso lar, que nós temos mais informações, né, e informações que são mais fáceis. A gente mostrou até pedacinho do filme, quando o Lísias faz o André Luiz passar por todo o nosso lar. Então, foi muito interessante, assim como é para nós adultos assistir, isso foi muito interessante para eles. E aí, a gente buscando alguma referência musical para trazer, achamos, e Cacá Rezende, que ele tem muitas músicas muito interessantes também, ele trouxe uma, e que é assim, uma das músicas Chiclete, e até eu estava aqui arrumando o computador para poder colocar, e eu estava sem o fone ainda, então estava com o áudio do computador e começou a tocar. E, né, eu pus o play e tal. E aí, eu desliguei, arrumei tudo, dali a pouco eu saí do escritório, fui na cozinha pegar água, o Glauber estava lá, cantando a música, porque ela é muito chiclete. Ele já escutou algumas vezes, e é uma música gostosa, divertida, né? E traz tudo isso a respeito do lado de lá e do lado de cá. A música chama, inclusive, Do Lado de Lá. Vou colocar aqui para vocês. Ok. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Mas assim, nascer, morrer, renascer, eternamente, né? As crianças também perguntaram, por que eu preciso ficar voltando tanto para o lado de cá? Vou voltar na mesma família? Eu posso escolher a família? Porque eu quero voltar na mesma família, com a mesma mãe, meus pai, meus irmãos, né? Enfim, minha avó, meu avô. Eu vou poder escolher meu corpo? Ou eu vou poder mudar? Eu posso escolher reencarnar num outro país?
Olha, tem muitas crianças que não querem mais reencarnar aqui no Brasil. Verdade. São poucas as crianças que disseram que queriam reencarnar aqui no Brasil, né? E aí elas explicaram por que elas queriam reencarnar em outros países. Muito interessante essa construção deles, né? Porque aí a gente consegue identificar os valores, né? Acontece que quando a gente está do lado de lá, na erraticidade, né? Nós temos consciência do porquê nós devemos voltar para cá, né? Mas a dádiva do esquecimento nos faz esquecer e nos faz distanciar da nossa verdadeira missão, da reencarnação, né? Nessas aulas, as crianças fizeram muitas reflexões sobre o que elas poderiam ter sido e o que elas fizeram em vidas passadas, olhando para a família atual, para o momento da vida que elas estão vivendo hoje. O que aconteceu em vidas passadas? Tá? Então, é o início de um processo de reflexão, de juntar o passado com o presente. Muito interessante, né? Em que tipo de país eles puderam ter vivido? E se também eles tiveram experiência em corpos masculinos e femininos, né? Foram aulas muito divertidas, onde a imaginação correu solta, né, Érica? Com jogos, histórias, desenhos, e através dos desenhos, como a Érica mesmo colocou, as crianças conseguiram expor o que elas achavam que poderiam ter sido em vidas anteriores e como e onde gostariam de reencarnar. E por quê? A música Cancioneiros, o grupo Cancioneiros Espírita nos ajudou com a canção Trocando de Roupa, né? Vou passar aqui para vocês a outra música também, né, Érica? Bem interessante. Chiclete, gente. Essa música é chiclete, não é essa, desculpe. É esta. E nessa música fala em aprimorar a inteligência. Ok, tranquilo, como eu aprimoro minha inteligência? Estudando, adquirindo conhecimento, né? Mas como aprimorar o coração? Como ensinar o outro a aprimorar o coração, né? Então, a gente aprende que a vida ela é muito simples, mas nós colocamos muita complicação nela, né? Vemos por todas essas músicas que a gente passou, a simplicidade delas e como elas passam essa informação para a gente, né? Mas como a gente complica, né? E nós pudemos
refletir com as crianças, né? Como ficam nossas emoções quando nós somos contrariados, ou como a gente se sente, e como a gente pode melhorar quando a gente compara a nossa vida com a vida dos outros, como nós nos sentimos quando desejamos o que o outro tem. E nós, adultos, passamos por todos esses mesmos questionamentos, né? Então, talvez se nós tivéssemos aprendido quando éramos mais jovens, como eles estão tendo contato maior através das aulas de evangelização com esse tipo de assunto, eles vão lidar de uma forma muito mais tranquila, né? Com esses questionamentos e com todos esses outros que a gente viu aí agora, né? Durante esse ano. E tem uma música que eu falo assim, eu mesma passei essa música para um monte de gente da minha família, a primeira vez que a gente trabalhou com ela, porque o nome dela é Mude o Pensamento, do grupo Coração Palpita, e ela traduz bem aquilo que a gente quis falar com as crianças quando falamos no aprimoramento do nosso coração, né? É a última música de hoje. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Opa, ela não está aparecendo aqui para mim. É que eu coloco ele? Aqui, não, consegui aqui. Aí, foi. Então, vamos lá. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então, não desistam de tentar mudar, não desistam de recomeçar. Eu sempre falo que se muitas informações tivessem chegado para mim antes, muita coisa teria sido mais fácil. Mas mesmo assim a gente não desiste, não pode desistir, como diz a música, de melhorar, de tentar mudar, de transformar, né, Gi? É isso aí. Então, gente, só para finalizar, né, a nossa fala de hoje, eu queria trazer para vocês algumas reflexões, e eu vou começar com uma mensagem que eu recebi essa semana, uma linda mensagem que eu recebi essa semana, da dona Inês Nakamura. Essa mensagem, ela fala mais ou menos assim, né, dona Inês? A vida sempre nos oferece novas chances, e ela se chama amanhecer. E hoje você tem duas chances, ser feliz ou ser mais feliz ainda. Viva cada momento, ria todos os dias e ame além das palavras. Lindo, né? Obrigada, viu, dona Inês? Amar além das palavras, como diz a mensagem, nós podemos entender
que as atitudes falam mais do que as palavras, né? Porque o real mesmo, a verdade, ela se traduz pelo que nós fazemos e não pelo que nós falamos, né? Existe uma diferença muito grande entre dizer o quanto amamos os nossos filhos, nossos cônjuges, nosso próximo, e o quanto eles se sentem verdadeiramente amados, né? Nós temos muita facilidade para falar, muito mais do que para expressar, através de ações e através de exemplos efetivos, né? Por quê? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque para a gente agir, para a gente fazer, precisa de uma coisa chamada atitude, de um posicionamento firme diante das situações da vida. E esse posicionamento, ele está ancorado em alicerces de valores aprendidos. Eles estão ancorados em uma estrutura de confiança muito bem construída, desde o momento que a criança está sendo gestada, né? E quando uma criança ela aprende, porque nós ensinamos e podemos ensinar, a examinar os seus pensamentos, os seus humores, os seus impulsos emocionais, usando o andar de cima, o nosso processo cognitivo, né? O pensamento, ela terá uma compreensão, a criança vai ter uma compreensão muito mais profunda de si mesma. E ela vai aprendendo pouco a pouco a mudar o pensamento, como diz a música, né? A se controlar melhor, a refletir antes de agir de forma impulsiva, antes de expor, na verdade, as suas emoções, e aprende a ponderar para tomar decisões mais seguras na vida, né? Esse é um despertar para o conhecimento que nós podemos proporcionar para as nossas crianças. Essa capacidade que ela está adormecida só. Toda criança tem, todo adulto tem, só está adormecido. Ela possui essa capacidade latente de utilizar de uma forma integral e equilibrada todas as capacidades intelectuais, emocionais e morais, porque a gente consegue favorecer para essas crianças um ambiente mais saudável, né? E olha só que interessante, Érica, né? Olha a criança do amanhã, né? Estaremos, de certa forma, com isso, doando um presente, um conhecimento muito importante aos nossos netos. Porque eles vão poder, as crianças vão poder pegar este presente que a gente está apresentando, que os pais apresentam para os filhos, e transmitir tal legado de forma contínua, né? Não é isso que a gente, no final das contas, deseja para os nossos filhos? Não é isso que está nas definições das características do homem de bem? Está lá, aí eu preciso copiar aqui, porque eu esqueci. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, né? Onde Emmanuel traz. E aí eu vou finalizar minha fala com esse pequeno trecho sobre as caracteres do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Mas como a criança pode aprender se a gente não passa o nosso conhecimento para eles, né? É isso. Maravilha. Só queria encerrar, porque a gente falou tanto das crianças, né? Só é um vídeo curto para que as crianças se apresentem, tá, Luiz? A gente, como elas todas não podem estar aqui, só para vocês conhecerem as crianças,
e um pouquinho do trabalho delas. É um vídeo curtinho, tá, Luiz? Aí a gente encerra, esperando que vocês tenham conseguido entender que realmente o conhecimento é o caminho para a gente despertar para a vida. E esse despertar é despertar na infância, na adolescência ou na idade madura, tá? Bom, vou colocar aqui. Oi, meu nome é Gabriela, tenho 10 anos e frequento a aula de evangelização do Caritas, na sala da tia Érica e da tia Gi, desde o ano passado. Fiquei conhecendo o Caritas pela minha prima Bia e pelos meus avós Jorge e Jane Toriyama. Gosto muito das aulas porque aprendo muitas coisas sobre Jesus e também sobre o mundo espiritual. Tchau! Oi, o meu nome é Júlia, eu tenho 7 anos, eu amo muito as minhas aulas, eu gosto da tia Érica e da tia G. Bem, eu tô amando tudo. Um super beijo pra vocês. É isso, um beijo e tchau. Olá, eu sou o Lucas, eu faço parte da evangelização infantil da Casa Caritas. Nas aulas eu aprendo muitas coisas importantes, como por exemplo a vida de Jesus, sobre o espiritismo e sobre a importância das orações. E as aulas me ajudam a ser um menino melhor. Obrigada, tia Érica e tia Gi. Tchau. Eu sou a Luísa e eu sou da Casa Espírita Caritas. E o nome da minha sala é Cari Kids. E o que eu gosto mais é a tia Gi e a tia Érica colocar músicas pra mim e pros amiguinhos. E eu aprendo sobre orações e pensar em Jesus. E eu gosto muito das aulas. Um beijo. Tchau. Oi, tudo bem? Sou Maria Lara, tenho 9 anos e eu adoro fazer aula do Caritas. Sabe por que eu gosto? Por causa que na aula do Caritas, em online, nossa, tem muita coisa legal. Tem jogos, tem brincadeiras, tem filmes, tem músicas. Muita coisa legal. Você aprende sobre Jesus e outras várias coisas. Mas às vezes eu fico de mau humor pra entrar na aula, por causa que eu quero muita TV. Mas quando eu entro é muito legal. Tchau! Oi, meu nome é Mariana, tenho 10 anos. Acho muito legal as aulas de evangelização, pois aprendo a conhecer os principais ensinamentos de Deus e Jesus, porque tem atividades e músicas interativas sobre os assuntos. E esses aqui são alguns desenhos que eles fizeram relacionados às músicas. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. É isso. Desculpem que nós falamos muito, né? Mas a gente queria muito
muito passar tudo isso e que vocês fizessem uma reflexão a respeito de todos esses assuntos. Obrigada.